Boa noite, galera. Bora lá então, Márcio. Bora lá. Boa noite. E aí, galera, todo mundo hoje fechou bem ou fecharam mal? Aí eu fechei bem, 450 pontos. 3 scalp. Eu fechei com 20 pontos. Eu Eu fechei fechei com mais ou menos. 512 pontos. Quanto? 512. Mas, Aí, Eu fechei 100 no reais. stop. Eita, 100 reais garantida ia estar aí. acho que o microfone do Ed Wagner tava chiando, né? É, mas eu tive que fazer duas operações. Uma ele me tirou e aí depois eu entrei de novo, aí deu certo. Às vezes tem que fazer umas coisas diferentes, né? Quando o índice começa a ficar estranho, né? Porque olha a acumulação que ele fez. Se olhar pro gráfico, ele ficou um gráfico muito feio, né? Hoje. Ô, galera, vou começar nosso diário de trade aqui antes, fazendo algumas observações para vocês. Ah, falando um pouquinho sobre a lógica do mercado, né? Vamos falar sobre lógica, sobre algo que a gente vê todos os dias, que é um padrão, né? Que é o padrão 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, é onda um, né? E a gente sabe a onda um, a onda 2 e a onda 3. Isso é um padrão do mercado, né? Todo mundo sabe disso. Então, tanto para cima quanto para baixo. É onda um, onda 2 e onda 3. Ondas de Elliott, para quem quer se aprofundar mais, mas no Smart Money é 1, 2, 3 que eles chamam. Existe até um indicador no MetaTrader que, que marca esse padrão. Mas a gente visivelmente, no gráfico, a gente consegue já identificar isso. A gente não precisa de indicador para isso, né? E em qualquer time frame o mercado ele faz esse padrão. Quando ele termina um movimento e inicia outro. Então, quando que a gente tem esse movimento? Quando a gente marca o boss, né? Então, a gente marca o boss aqui, a gente tem o padrão 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toda vez que a gente tem um boss, a gente tem um padrão 1, 2, 3. O mercado faz aqui. Então, a gente tem padrão 1, 2, 3. Que rompeu lá, né? Não considerem os fractais, tá? É só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero falar para vocês. E a gente tendo esse padrão 1, 2, 3, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza, que é o nosso FIBO, que a gente geralmente quer saber o quê? Aonde esse movimento vai retrair, né? A gente quer saber até onde ele vem aqui, ó. Quando ele vem abaixo de 50%, para nós são zonas que a gente vai comprar. Quando ele está acima de 50%, são zonas que a gente vai vender. E geralmente a gente quer vender quando o gráfico está fazendo o padrão 1, 2, 3 para baixo. Isso aqui. Então a gente tem o nosso boss.
Aqui tem o boss, prêmio de desconto e as nossas zonas, o que a gente sempre vê, né? Qual é a maior dificuldade que se tem, né, que a gente vê por aí? É do pessoal conseguir identificar o topo e o fundo, né? Geralmente o pessoal se engana, vê muito topo assim dentro de movimento, aí quer marcar topo aqui, quer marcar topo ali, né? A mesma coisa é o fundo, quer marcar fundo aqui, depois quer marcar fundo aqui. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre, procurar sempre cuidar. Agora eu vou fazer a nossa revisão e vou mostrar para vocês uma forma, né? Que até eu mesmo estou trabalhando comigo mesmo para me começar a operar assim nesse automático aí. E eu sempre operei muito contra a tendência, né? Eu opero mais contra a tendência, o meu operacional é mais contra a tendência. Mas eu estou me vigiando e tentando operar mais a favor da tendência do que contra ela. Por que eu opero mais contra a tendência? Sempre operei mais contra a tendência. Porque eu assumi muito aquela característica que o pessoal dizia assim, quando o varejo está comprando, o big player está vendendo, né? E aí eu comecei a pegar muito isso, e acabei me tornando um operador que opera muito contra a tendência. Quando a galera está comprando, eu estou vendendo, né? E só que isso agora ultimamente tem dado muito ruim. Por quê? Porque tá vindo muita gente, muito operador aí, se diz operador de SMC que não sabe marcar a zona, e tá virando muita liquidez no mercado. E aí, em vez do mercado acabar respeitando, a gente está tomando muito stop por conta de que os próprios operadores de SMC estão virando tudo liquidez também, estão virando varejão já, quase. Né? Já não sabem mais marcar uma estrutura direito ou prestar atenção na liquidez, aonde está a liquidez. Então, isso acaba atrapalhando muito, né? Vamos mostrar agora aqui no gráfico o dia de hoje. Nosso dia de hoje está aqui. Então, se o nosso dia de hoje está aqui, fazendo a nossa revisão aqui, tá? O nosso primeiro candle do dia é esse candle aqui. A gente marca a nossa quebra de estrutura. Então, o que que a gente já tem aqui, galera? Nesse movimento. O padrão 1, 2, 3. O que que seria o padrão 1, 2, 3? Aquilo que eu estava falando lá no início. 1, 2, 3. A gente já tem um padrão aqui. Agora, o que é o certo a gente fazer? A gente esperar um candle que ganha a mínima. Pronto. No mercado. Agora, galera, que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso que eu vou falar, vou mostrar para vocês aqui, tá? Pronto. Ó. Eu tenho o meu topo. Eu tenho o meu fundo. Padrão. Ou seja, o meu fundo aqui se confirmou com esse candle. Então, esse é meu fundo. O meu topo se confirma com esse candle. Eu tenho meu topo. Então agora, galera, eu tenho aquele desenho que eu mostrei para vocês, que é pulsão, correção, rompimento. Pós, quebrou o nível de preço. E a prêmio desconto. O que a prêmio desconto é para mim? Ela é meu norte. Por que ela é meu norte? Porque
abaixo de 50% dessa linha vermelha é a zona de desconto. O que eu vou procurar aqui nessa região? Eu tenho que marcar as minhas zonas de demanda, tá? Então, eu tenho que saber aonde que eu tenho zonas de demanda e aonde que está o meu ponto de liquidez. Aqui entra uma coisa que muita gente não está se ligando. Um fundo, para ele ser forte, ele tem que swipar alguma coisa. Se esse fundo não swipar, por exemplo, se ele fez isso aqui, ó, tá? E aí ele montou isso aqui, esse fundinho aqui, ó, não é forte. Muita gente vai fazer isso aqui. E aí, quando o mercado voltar, ele vai tomar um sweep. Galera que não tá ligado nos pontos certos de liquidez, vai tomar sweep. Então, tem que tomar cuidado, né? Muitas vezes, com isso aqui. Por que que estamos usando, muita gente agora está usando isso aqui? Exatamente por causa desse negócio aqui. Aí vai lá e bota a tua ordem aqui, o fundo aqui. Aí se o mercado vir e swipar, ele não vai te pegar, né? Mas os caras que não estão usando isso aqui, estão ensinando errado a galera, vão simplesmente botar isso aqui como um flip, como qualquer coisa, e vai ser swipado. Então, galera, nesse ponto aqui, no gráfico de 15 minutos, isso aqui não é uma zona de demanda válida. Por que que não é uma zona de demanda válida? Porque esse fundinho não swipou nada, não tem um order block, tu não tem um fair value gap. Eita, travou tudo. Tu não tem um fair value gap, tu não tem um order block. Então isso aqui não é uma zona válida. Isso aqui é liquidez. Ah, mas e aqui embaixo? Eu tenho algum ponto? Esse ponto aqui é válido? Ele não é um ponto que a gente pode considerar forte, tá? Mas ele é o ponto que fez o choke, certo? É o ponto que subiu e fez um choke aqui, ó, tá? E ele tinha um fair value gap aqui. Ah, mas não tá legal. Sobe o time para ver. Vai para um time maior. O que que esse cara suipou? Nada. Ele não suipou nada. Mas eu tenho uma liquidez aqui. Aí, se eu descer por uns 5 minutos, será que eu acho alguma coisa legal? Ó, eu acho um order block aqui, tá? Se eu subir por uns 20 minutos, será que eu acho uma coisa legal? Eu acho um order block também, com fair value gap. Querendo ou não, tem. E eu tenho uma liquidez acima dele. Então, eu posso considerar esse fundo aqui como um fundo legal? Ah, eu não quero marcar só esse cara, então eu vou marcar esse aqui. Aí eu pego, posso marcar tudo, ó. Toda essa zona. E deixar aqui como liquidez. E aí o mercado vai lá e dá só uma swipadinha na liquidez. O cara que entrou aqui sem estopar. Então é isso que tem que prestar muita atenção quando for marcar uma zona, né? Ah, aqui é um ponto forte. Nessa zona aqui é um ponto forte, ó. Esse camarada aqui suipou esse fundo, então ele é um ponto forte. Ele foi, suipou esse fundo e fechou um fair value gap. Então é um ponto forte. Aqui não. Então é isso que a galera não está se ligando.
nos pontos de liquidez. Bom, voltando ao que eu queria falar para vocês assim. Toda vez que a gente tiver uma quebra de estrutura, puxem a FIBO, tá? Acrescentem na FIBO de vocês aí o 38,2 e 61,8. O índice está indo muito nessa zona aqui, tá? Tenho prestado muita atenção que ele está vindo muito aqui. Então, assim, toda vez que quebrou e vir aqui para essas zonas, a gente vai comprar. Vou baixar por 1 minuto agora. Ó, isso acontece no minuto também? Acontece no minuto também, tá? Bateu na zona de demanda. Marca o choke no 1 minuto, mas é o choke para cima, não o para baixo. Marcar para baixo, aqui, a gente pode até marcar, só que as vendas são curtas e está dando muito ruim, né? Eu não vou mais marcar os choke para baixo, vou marcar só para cima, só em direção. Eu vou marcar só o choke de reversão, porque eu tô tomando muito stop também nessas regiões aqui. Então aqui, galera, ó, bateu na zona de demanda. Subiu, fez o choke. Fibo rules neles. Ó, o que a gente vai fazer? Abaixo de 50%, marca a zona. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma zona forte? Não é uma zona forte. Não é uma zona forte, mas marca tudo. E se tu pegar aqui, puxa teu stop para baixo. Ah, não quero, quero deixar em 150. Beleza, deixa abaixo, só que tu corre o risco dele vir aqui e te estopar. Ah, não quero marcar, eu quero marcar só o order block aqui, ó. Beleza. O stop tem que ficar abaixo do fundo, porque o fundo é que vai proteger teu stop, tá? Quando o gráfico chegar ali, ah, mas não, como é que eu vou saber se vai ter liquidez? Ele sempre vai montar liquidez, cara. Sempre vai montar liquidez. Ele não consegue andar até lá embaixo sem montar uma liquidez, tá? Então aqui, galera, ó, ele pega e ele volta. Ele vai pagar os 350. Segura, mas acaba pagando, tá? Então pagou a pontuação. Quando quebrar a estrutura, estamos para cima porque o 15 é comprador. Então aqui a gente já teria tido um gain se tivesse comprado, tá? Os 350 pontos daria no topo, ele pagou. Quebrou a estrutura, tá? Vai esperar o padrãozinho. Isso aqui é um tipo de operação que tem que ser no automático, tá, galera? Vai esperar o padrãozinho. Quero mostrar para vocês quantas operações deu já nesse automático. Ó, esse candle ganhou a mínima, marcou meu topo, validou o meu fundo. O meu fundo válido é o mais baixo que tem, tá? Não é esse aqui, é esse aqui. O topo lá. O que a gente sempre fala? Abaixo de 50%, vou marcar a zona. Isso aqui é um fundo forte? É um fundo forte. Tem o Fair Value Gap, que valida esse order block, tá? Ele sweepou um fundo aqui, ou seja, ele consumiu contratos
Então, ele estava subindo, ele fez um fundinho, ele consumiu contratos para romper. É como se ele fizesse um choke, tá? Isso torna ele mais forte. E se tem um Fair Value Gap, melhor ainda. Tem uma zona de entrada aqui, tá? Minha ordem apregoado. Eu tenho 150 pontos de stop. Eu posso diminuir. Posso diminuir. Eu quebrei para cima. Qual é a lógica que eu estava falando para vocês, tá, galera? Qual é a lógica do mercado? É fazer um padrão 1, 2, 3. Ele faz o padrão 1, 2, 3, tá? Então, por lógica, pelo que se aprende, ele marcou o fundo. Quando ele voltar, ele marca o topo. Correto? Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Fala comigo aí, galera. Sim, sim. Ele marca um topo e um fundo. Então, se ele marca o topo e o fundo, para ele romper, para ele mudar a direção dele, ele teria que ganhar o fundo lá embaixo. Não fazer um choke aqui para virar, tá? Isso aqui não vira tendência, né? Já expliquei isso em outras aulas. Mas sim, ele tem que perder esse fundo. Então, qual é o fundo que o índice tem que perder? Vocês concordam comigo que é esse aqui? Sim ou não? Ele rompeu lá. Então, ele marcou meu fundo. Aqui ele marca meu topo, tá? Então, para ele virar, ele vai ter que perder isso aqui. Se ele não perder isso aqui, ele vai continuar seguindo a direção que ele está, né? Então, isso me permite fazer o quê? A marcar prêmio de desconto, marcar uma zona de entrada e tentar entrar nessa operação aqui. Ah, mas como que eu vou saber se vai dar certo? Ninguém sabe. Apenas a gente vai entrar. Se for estopado, a gente sabe que deu errado, né? Então, o mercado vem, monta uma liquidez e pega a ordem. Pronto. Estamos no game. A gente só vai saber se isso aqui vai dar errado se a gente for estopado. O mercado vai lá e paga a nossa operação. Segunda operação e dá certo. Vamos marcar de novo a máxima. Se ele perdeu, rompeu a máxima aqui, o que eu vou fazer? Ele marca meu fundo e o meu topo. Vocês viram que a gente já tem duas operações a nosso favor, né? Fora a primeira que eu não falei, que eu não mostrei para vocês aqui, tá? Mas o mercado abriu aqui, eu estava no 15 minutos. Mas se a gente pegar e fizer o mesmo padrão, fundo é aqui, tá? Nosso fundo é esse aqui, ó. É o mais baixo. O mais alto é lá. Então, meu topo está aqui. Aqui não vem abaixo de 50%. Isso é liquidez. Correto? Não corrigiu 50%, a gente sabe que isso aqui é liquidez. Atualizou o topo, aquele pavio. Abaixo de 50%, a gente tem as nossas zonas. Eu tenho um fundo que sweepa, ele já foi mitigado aqui, mas é um fundo válido, é uma zona.
Por que que vale? Porque ele pode simplesmente vir sweepar só isso aqui, tá? E no caso o mercado voltou lá na zona, bateu, só sweepou o fundinho ali, que se tu marcasse esse cara aqui, ele fez a entrada de sniper, ó, tá? Mas vamos lá, seguindo o raciocínio aqui. Rompeu lá. Rompendo lá, o que que eu vou fazer? A mesma coisa, galera. Abaixo de 50%, eu vou procurar uma zona. Aqui, 3 fundos batendo, liquidez. Não vale botar a ordem aqui. Aqui, olha que legal esse exemplo aqui, ó. Agora vocês vão entender. Esse fundo aqui é válido para vocês? Vocês botariam uma zona, marcariam uma zona de demanda aqui? É stop. Não sweepou nada. Não tem nada de sweep aqui. Isso aqui é stop certo, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho um flip. Por que que eu tenho um flip? Porque eu tenho uma zona de oferta aqui nessa região e esse cara bateu lá e rompeu. Então, é um flip. Abaixo de 50%. É a única coisa que eu tenho. Ah, mas como que é que eu posso fazer? Eu posso marcar tudo isso aqui, ó, toda essa região e me proteger caso o mercado vir. Ele vier me estopar, ele Vamos vai lá, estopar. Oi. perdão. O Felipe ali que você chama é o desequilíbrio dessa queda forte que teve ali, no caso? Ou o que o que seria Não, é isso? uma resposta, é uma interação do preço. É quando o mercado faz, ele bate numa zona de oferta, ele reage e rompe ela. Ah, sim, entendi. Aí, no caso, seria desses topos ali que criou a zona de liquidez atrás, né? Isso. Tá. Então, aqui eu tenho uma zona de demanda, abaixo de 50%. Estou colado em 50%, estou na zona de 38%. Então, o que que eu posso fazer? Eu boto uma entrada aqui e o meu stop aqui. Por quê? Porque se ele me estopar aqui, ele vai consumir essa liquidez, ele vai descer direto, ele vai consumir isso aqui, vai consumir isso aqui, vai vir aqui embaixo. Então, por que que eu vou deixar um stop grande aqui? Eu vou deixar um stop aqui abaixo da zona, 80 pontos. Se eu perder, eu perco pouco, né? Se eu quiser entrar aqui no automático. E aí, vamos ver. O mercado subiu, a minha entrada está no mesmo lugar. O mercado foi lá, montou uma liquidez acima da zona que eu marquei. Ó. E o meu alvo está lá. Pronto. Pegou meus 350 pontos. Então, galera, o que está embolando muita gente e embolando é essa marcação de flip aqui, ó. Porque assim, ó. E depois não tem mais nada aí, tá, galera? Depois não tem mais nada. Acho que ele anda de lado. Fica de lado a tarde toda, tá? Então, o que que eu quis mostrar para vocês com isso, tá? Que existe um movimento lógico do mercado, um movimento padrão do mercado, que é o movimento 1, 2, 3. Ele anda assim. O mercado não sobe em linha reta, salvo os dias que ele está muito direcional. Mas ele não anda em linha reta, né? Ele tem que subir 1, 2, 3, né? Aí faz A, B, C, 1, 2, 3, e assim ele vai, tá? Então, é um padrão meio lógico, e quando a gente consegue pegar, se a gente segue ele sempre, né? Operando ele no automático, o mercado sempre vai fazer isso.
Voltando uns dias atrás, vou mostrar para vocês a mesma coisa. Às vezes ele vai mais longe? Vai, ele vai buscar sempre um topo, um fundo, né? Sempre um topo ou um fundo. Vai buscar aqui não corrigiu 50%, então tem que subir padrão. Aqui não quebrou a estrutura. Puxa fibra. Quero operar pela lógica do mercado. Vai. Quebrou uma estrutura. Vou marcar a fibra. Ah, não corrigiu. O que que eu faço? Nada. O mercado marcou um ponto de liquidez para ti. Tem que ter paciência. Vai ter que ter paciência e esperar a hora que o mercado voltar. A hora que o mercado voltar, ele vai te dar uma região para tu operar. Então, tu tem, o que que eu tenho? Eu tenho um ponto de liquidez. O que que eu tenho abaixo do ponto de liquidez? Fair Value Gap. O mercado bate e te paga tua pontuação. Ah, mas por que que aqui ele vem descendo, ele mudou a tendência? Não, porque isso aqui não é o fundo. Isso aqui não é o fundo. O fundo é esse aqui. Ó. Então, pela lógica que a gente estava falando, o que que o mercado faz? Ele vai ter que perder esse fundo para virar. Perder esse aqui não vai resolver. Pode ser uma indução para a galera começar a vender, achando que o mercado agora virou, porque ele fez uma quebra abaixo, que ele virou e ele não vira, né? Ah, mas para me ter certeza que o mercado não virou, espera um choke, pode ser, espera um choke, espera ele quebrar um topo, tá? Então, o flow do mercado. E assim ele vai, tá? Então, galera, é isso que eu queria dizer para vocês. Não é o índice que não respeita, na verdade, ele não é que ele não está respeitando esse operacional, ele está respeitando o operacional. Nós que estamos, na verdade, eu que estou conduzindo a sala, que estou tentando encontrar uma maneira de ficar mais fácil da gente se ajustar aos movimentos malucos que ele está fazendo, né? Então, a princípio é isso. Alguma dúvida, galera? Querem perguntar? Fala comigo, não fique só me escutando. Márcio, é muito Eu. bom. O, e outro problema também, cara, é o tal do viés, né? Hoje eu tava aquele viés de novo de baixo, cara. Isso aí atrapalha pra caramba, né? E, e outra coisa, ele abriu no order block de 1 hora. Você, por exemplo, abriu 50%. Seria legal logo de cara atacar uma venda. Ele pagou uns 400 pontos. É aconselhável logo assim, fazer esses trades de leilão. Cara, então, o que que eu vou te dizer assim? Deixa eu tentar te passar a minha visão sobre isso. Quanto mais informação a gente tiver, pior é. Para mim é pior, tá? Quanto mais informação eu vejo no gráfico, pior é. Mais difícil vai ser de eu tomar uma decisão. O que que acontece? Ó, o mercado faz esse movimento para baixo, num time frame maior. Eu vou desenhar aqui para tentar explicar. Ó, o mercado faz esse movimento. Toda vez que ele fizer esse movimento, ele vai gerar uma zona de oferta. Uma zona de oferta. Uma zona de oferta.
tá? Digamos que isso aqui, vou marcar aqui como boss. Vou marcar só direitinho aqui para vocês entenderem. E aqui vai ser um choke. E aqui vai ser boss. Boss e boss. Tá? Digamos que o mercado está fazendo esse movimento aqui, tá? Aí, se esse cara aqui, essa quebra de estrutura não alcançou isso aqui, essa zona fica não mitigada. Se esse cara aqui não alcançou isso aqui, essa zona também fica não mitigada. Beleza? Se o mercado abriu em uma zona não mitigada, ele vai responder. Mas, caso o mercado tenha feito um movimento de mitigação lá em cima, não, isso aqui não. Caso o mercado tenha feito um movimento de mitigação lá em cima e rompido, essas zonas, elas já foram mitigadas. Muitas vezes, elas acabam se tornando fracas, tá? E muitas vezes essas zonas aqui, ó, elas vão servir só como alvo. Por quê? Porque conforme ele vai subindo, montando zonas de demanda, essa compra dele aqui, ela tem que ter um lugar para ser vendido. Então, quando ele fizer isso aqui, aí ele vem, mitiga a zona aqui, e aí ele vai parar lá naquele cara lá. Aí, lá em cima, o cara vai dizer assim, bah, bateu num order block de 60 minutos, ou não sei o quê, será que eu vendo? Só que se tu vender aqui, tu tem que ter um cuidado nisso aqui. Tem que saber se o mercado vai vir até aqui, se ele vai vir até aqui, aonde ele vai. Então tem que... O que eu vou te dizer se é bom vender ou não? Pode dar certo como pode dar, né? Pode ser errado, pode dar certo, ele pode responder aqui, talvez ele faça um fluxo e volte a subir, né? O canal é sempre aguardar ele bater aqui e te confirmar que ele vai descer. E aí, dentro dessa zona, ele vai te gerar uma sobrevenda. Isso Entendi. que é o canal. Se tu tem essa sobrevenda, show de bola, porque daí tu tem um choke, tu tem uma confirmação. Agora, se tu não tem essa confirmação, já fica mais difícil. Aí tu já vai vender no risco para ver se vai dar certo. E se vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Sim ou não, galera? Ditem sim, não. A galera não fala, né? Fala aí, Eu, galera. eu, eu, eu entendi, eu entendi sim a linha de raciocínio, e inclusive eu abri aqui, mudei o time frame por 5 minutos, para mim ficou até melhor de enxergar as regiões que você marcou aí de compra, que deu no início. Entendi. Pode digitar no chat aí, dizer sim, não, mais ou menos. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês assim? Esse operacional, quanto mais a gente facilitar ele, melhor. Mais facilitar, melhor. Hoje eu estava pensando também à tarde sobre isso, tá?
Quanto mais facilitar, melhor. Então, assim, ó, se o mercado está quebrando para cima, esqueçam esse choke aqui, ó. Opa. Vamos passar, eu vou começar a isolar esse choke aqui, ó. Esse choke aqui eu vou isolar ele, tá? Eu não vou mais marcar ele. Inclusive, se vocês verem eu marcando ele, tem que me avisar para não marcar ele. Por quê? Porque esse choke aqui está causando muita confusão, tá? Esse choke ele não reverte e a gente pode usar isso aqui como liquidez em vez de marcar um choke, tá? A gente poderia ter utilizado hoje, por exemplo, tá? Nessa compra aqui de M1, ó. Tá vendo esse choke aqui, ó? Esse choke aqui, ele não precisava ter marcado. Por quê? Porque se eu marco ele aqui, na minha cabeça, na minha mentalidade, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o choke, eu já vou puxar uma prêmio desconto e já vou puxar uma zona de oferta, certo? Foi o que eu fiz hoje, né? A gente pegou essa vendinha que ela deu 315 pontos. A gente pegou isso aqui, não pegamos, Wander? O Wander tá aí, né? Pegamos sim. Pegamos essa venda aqui, ó, tá? Mas com essa marcação que eu fiz aqui, o que que eu deixei de pegar? Ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é diário de trade, tá, galera? Vocês anotem isso. Escrevam isso, bota uma página no, ó. Vou mostrar para vocês. Isso aqui a favor da tendência. Olha aí. O que que vocês acham? Você tá doido? Pegar uma dessa aí é pra. Ixi, não. Se nós pegasse até aqui, já estava bom. 500 pontos. Nós pegamos até lá, 700 pontos. Por Eu que que, gosto de 500 pontos, né? por que esse movimento aqui? Por que aceitar esse tipo de operação? Porque a gente está a favor, ó. Aqui é a quebra de estrutura maior. Isso aqui é contra. Isso aqui é contra a tendência. Essa aqui é a favor da tendência, né? Então, mas digamos que a gente pegasse só os 350 pontos. Eu ia pegar só até o topo aí, os 350. E depois que ela quebrou para cima de novo, a gente marca de novo. Ó, o M1 alinha a sua tendência para uma tendência maior. E aí a gente marca de novo. E no automático, que nem eu estava mostrando para vocês, a gente marca e faz a compra. M1 alinhou de novo. A gente marca. Olha como funciona isso aqui. Faz a compra. 1, 2, 3. Vamos ver para venda. Vamos ver o movimento de venda. Um dia baixista aqui. Aqui, vou pegar aqui. É a mesma coisa, galera. Mesma coisa. A gente operar no automático. Ah, mas e o stop? O stop a gente vai tomar. De vez em quando a gente vai tomar. Não tem muito o que fazer, né? Ó. O mercado não corrige. Aliás, esse aqui até corrigiu. Até 50%, tá? A gente tem aqui nossa zona de oferta. Não mitigado. Tá? Não mitigou a zona. Não chegou lá. Ah, aqui quebrou a estrutura. De novo, ó.
a gente faz? Prêmio desconto. Vamos marcar a zona. Ah, isso aqui é uma zona boa? Não, é liquidez. Ó, isso aqui é liquidez. Por que que é liquidez? Porque não suipou nada. A zona boa é o topo. O operador de SMC desinformado vai botar a venda aqui. E aí vai ser estopado. E aí o mercado vai ali, mitiga a outra zona e vai embora. E aí tu tem a venda boa. Tá? Então, só para mostrar para vocês como que funciona. A venda boa deu no outro dia. No outro dia, às vezes pode acontecer, né? Que a gente vai fazer. Ah, mas podemos fazer nos ranges menores também? Pode, não tem problema nenhum. Marca o range pequeno. Quero marcar o range pequeno. O topo, a gente já sabe que o topo lá em cima, ele pode ser uma liquidez. Acima de 50%, no 38 geralmente é onde o índice está vindo, tá? Ó, é onde ele está vindo. Eu tenho o que aqui? Um flip. Ó, tá meu flip. Olha a venda. Stop, curto. Quebrou uma estrutura. Apagou meus pontos. Aqui é o fundo agora, tá? Por que é o fundo? Porque marcou. Então, o fundo é aqui. O topo agora, a partir do rompimento, vai ser esse aqui. Quebrou estrutura. Novo. O que que eu vou fazer? A mesma coisa. Vamos operar no automático, tá? Abaixo de 50 acima de 50%, desculpa. O que que eu tenho? Esse order block é válido? Fala para mim, galera, esse order block é válido, sim ou não? Esse é válido. Esse é válido. Por quê? Suipou o topinho anterior. Isso. Suipou o topo anterior, fez um order block e eu tenho um imbalance. Então, esse topo aqui é válido. É um topo forte. Então, aqui é o meu ponto de venda. O alvo, 350 pontos, o fundo, ou, se vocês quiserem arrastar, como vocês quiserem, projetar para baixo, tanto faz. Fala, Felipe. Mas aí já está marcado. Fundo marcado errado. Qual fundo? Esse aqui? Não, mas esse aí eu nem cheguei nele ainda. Não, eu nem cheguei nesse fundo aqui ainda. Eu marquei o outro ali, ó. Esse aqui é o fundo, certo? Esse aqui, ó. Esse é o fundo certo. Esse aqui não rompeu esse. Esse fundo rompeu. Aí ele tem que corrigir primeiro, 50%. Se ele não corrigir, ele é um fluxo. Mas se ele corrigir 50% e romper, aí esse aqui é o fundo. Mas não entendi nada. Limpa aí o que tu escreveu que eu vou te mostrar. Tá, aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos lá. Olha aqui para trás, tá? Esse é o fundo.
tá? Esse cara desceu, fez o fundo e corrigiu lá em cima, tá? Na verdade, nem é por causa do choke, tá? Esse é o fundo. Então, aqui é o topo, ele desceu, certo? Ó, não corrigiu 50%. Aí ele volta e marca o fundo, atualiza o fundo. Aqui ele corrige 50%. Ó, ele vem. Então, isso aqui é uma correção saudável. Então, eu tenho uma perna de impulsão e uma perna de correção, certo? Agora eu preciso que esse fundo aqui seja perdido, tá? Seja perdido. Então, o que que acontece? Esse cara aqui vem e rompe o fundo. Qual é o fundo que foi quebrado? Não é esse aqui? Aqui é o boss, certo? Sim ou não? Sim. Então, aqui é o Incorreto. boss. Então, o que que acontece? A gente marca. Para saber até onde ele vai corrigir. Tu quer saber por causa desta venda aqui, por que que eu vendi aqui? É isso? Tu não entendeu por causa da venda, né? E aqui, ó, filhão. Ó. Tu tem uma quebra interna. Entendeu? Fez uma quebra interna. E a gente chama isso aqui de IBOS. Boss interno. E aí ele fez um fundo duplo. Fundo duplo é o quê? É liquidez. Ó. Aí ele volta na minha zona, me dá a venda e rompe o fundo, tá? A partir do momento que ele rompeu o fundo e corrigiu, aí o fundinho agora passa a ser esse aqui, tá? Então, galera, isso que eu queria dizer para vocês assim, ó. Então, vamos lá. Vamos para um desenho aqui agora, para a gente terminar, não se prolongar muito, já estamos 1 hora aqui. Vamos lá. Pegando esse movimento aqui, ó. Deixa eu pegar o replay aqui, vou cortar aqui, aqui. Tá. Isso aqui. Aqui que eu quero. Tá? Desconsiderem isso aqui. Certo? Vamos lá, por lógica do mercado. Nós temos o fundo aqui, né? Sim? Positivo. O topo está aqui. Certo? Correto, correto. O fundo agora é aqui. Certo? É. Por que que ele marcou o fundo para mim aqui, nessa região? Porque aqui eu tenho um candle que rompeu uma máxima. Então, se o meu fundo está aqui, o meu boss é esse aqui. Todo mundo concorda comigo? Sim, correto. Sim. Vamos lá. Por lógica agora, galera. Para essa tendência, para a gente virar comprador, a gente comprar agora no mercado, vocês concordam comigo que a gente tem que ganhar esse topo aqui? Sim ou não? Sim, concordo. Dessa estrutura, ele é o mais alto. Então, prêmio desconto. Encontrar a zona para a gente vender, né? Flipou aqui um topinho, mas é encontrar a zona para vender. Ah, mas Márcio, como que eu vou saber que vai dar certo? Não vai, não vai saber. Só vai saber depois que tu clicar. Se o mercado vai subir aqui em cima, vai fazer isso aqui, não sei. Só vai saber depois que clicar. Se tu for estopado, sabe que deu errado. Mas, pela lógica do mercado, nós temos que vender.
aqui, né? Essa é uma lógica a seguir, tá? Aí, se o mercado não chegar lá na região e continuar descendo, a gente vai seguindo o fluxo do mercado. Simples assim. Ó, subiu, desceu. Opa! Olha a mágica. Agora, galera, que a gente vai saber se a gente está certo ou se a gente está errado. Puta merda, a gente estava certo. A gente não foi Que estopado, tá? beleza. 2.000 pontos. A gente não foi estopado, tá? Por que que a gente não foi estopado? É porque eu marquei o pontinho errado ali. E a venda seria com stop um ticket acima da nossa zona. Então, isso aqui é só para mostrar, tá, galera? O alvo disso aí seria onde? O alvo é sempre o fundo. Ah, tá. Aqui, no caso lá embaixo, né? Isso. Então, galera, essa é a lógica que eu queria passar para vocês, que eu vejo que é a lógica do mercado, não tem. Ele sempre Muito faz isso, doido, velho. sempre faz isso, né? Então, não vamos mais. ah, isso que eu estou fazendo hoje, galera, é ter resiliência. Eu também estou mudando vou mudar a minha forma de operar também, tá? Porque eu operava muito contra, eu pegava esse choke que eu adoro, né? Pegar esse choke contra aí. Mas agora eu vou mudar também, porque eu estou sendo estopado demais. E eu não estou gostando também. Então, é, é isso aí. A gente vai reduzir o mercado, vai tirar o zoom e vai marcar o boss. E após o boss, vamos marcar as zonas, tá? E é isso aí, galera. Alguma pergunta, galera? Posso ajudar vocês com mais alguma coisa? Não, né? Ah, né? Mas o movimento interno vai acontecer também? Vai acontecer também, porque é a mesma coisa. Se você pegar aqui, ó, ele só vai mudar a direção nesse movimento aqui, ele só vai mudar a direção quando ele perder aqui. Ah, mas como a gente vai saber que ele vai perder aí? Sendo estopado. É assim que a gente vai saber. Isso acontece em qualquer time frame, principalmente no nosso aqui, tá? No nosso acontece em todos, né? Ó, vou mostrar no gráfico de 15, vou botar só o fechamento de gap aqui, porque é muito... Ó, então, a gente tem o boss de 15 minutos, a gente vai continuar usando o 15 como referência, o 5, claro que vamos. Ó, abaixo de 50%, pronto, tá aqui a nossa zona. Ah, não quebrou a estrutura e voltou lá embaixo. Ainda está valendo este movimento aqui? Sim, ainda está valendo este movimento. A gente não mexe na FIBO. Por quê? Porque a gente só vai mexer a partir do momento que ele fizer 1, 2, 3 de novo, tá? Então, tá valendo. Não perdeu o fundo, ó, não perdeu o fundo, não virou choke. A gente não tem choke. Ah, vai marcar esse choke aqui? Não vou marcar mais. Não vou mais. Tá? Ó, quebrou a estrutura. A lógica do mercado é impulsão, fazer o 2. 1, 2. Aí ele vai fazer o 2 e vai corrigir. 50%, a mesma coisa. O que que a gente tem? Ó, olha que delícia. A compra.
quem opera em 15 minutos. Aí, dia aí que gosta de operar em 15 minutos. Ó. Ah, podemos usar 50%, claro. Quase sempre ele vai corrigir 50% do movimento. Dessa perna aqui também. O stop aqui deu 150 pontos certinho para 1000 pontos. Ah, aqui a gente corrige, muda a FIBO? Não. Por quê? Porque não rompeu o máximo, então não muda a FIBO. Ah, mas como é que eu vou saber aqui o que, que ele vai fazer? Só vai saber se ele perder fundo. Se ele perder fundo, ele muda a direção. Se não perder fundo, ele vai seguir a direção. O que que a gente tem que cuidar? Um choke para cima. Choke para cima. Esse choke para cima. A gente tem. O Márcio, ali embaixo, no caso, você marcou o imbalance, né? Para dar entrada. 50% do imbalance, eu tenho essa linha vermelha aí, porque você acabou de Aqui marcar. Isso. pode ser um imbalance, como pode ser o order block da swap zone. Ah, tá, porque o que eu fiquei na dúvida, se fosse o order block, por que que não marcou o de baixo, entendeu? Aí eu dei uma bugada aqui. Aqui, Esse que era o de baixo, em vez aí, de... ó, eu, ó, quem é que perguntou? Deixa eu ver aqui. É o Quem é que, Sami. o Sam, ó, viu? Se o mercado vir aqui, tu vai ser estopado. Se tu marcar esse order block aqui. Por que que ele vai ser estopado? Por que tu acha? Por que que eu tô dizendo que tu vai ser estopado aqui? Por causa da liquidez, né? Porque ele não suipou nada. Aí aqui embaixo tu tem um cara Quando você fala forte. sweepou, esse verdinho deveria ter passado preto, é isso? Ele teria que ter um Pavio. fundinho aqui. Rompido do fundo anterior. Teria que ter um fundinho. E ele teria que ter feito isso aqui. Sim. Que nem foi feito aqui, ó. Ah, tá. Aí aqui tu tem um order block aqui verdadeiro. E aqui tu tem uma indução. Miserável do inducimento, né? Isso. Perfeito, obrigado. E aí, galera, é isso aí que eu quero mostrando para vocês. Nos 5 minutos também, quem opera em 5 minutos é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, né? A gente marca também assim, tá? Tem só que eliminar os ruídos, tem que ter sempre cuidado com os ruídos, tá? Nessa zona aqui, a gente tem um cara forte. Essa zona aqui é uma zona forte, tá? Onde ele veio. 15 minutos. Aí foi lá em cima, não rompeu. Mas a gente tem o fundo aqui, ó. Tá? Então, se ele não perde o fundo e continua, aí ele vai lá e quebra a estrutura para cima. Quebrou a estrutura para cima, a mesma coisa. Meu fundo válido agora é esse aqui, não é esse aqui, tá? Vai puxar aqui. Ah, mas eu posso considerar a quebra aqui? Claro, pode considerar, não tem problema nenhum. Posso operar aqui também? Claro, pode operar aqui também, sabendo que o teu fundo é esse, tá? Que se ele perder, mesmo que ele perca esse fundo aqui, ele não vai mudar a tendência. Ele tem que chegar aqui nesse fundo aqui, ó, tá? Posso puxar uma FIBO aqui? Pode puxar a FIBO aqui, tá operando a subestrutura. A subestrutura aqui, abaixo de 50%, liquidez, a entrada. Vocês conseguiram captar, galera? Sim. Nossa, essa aula foi extremamente necessária. Tava com muito. Isso acaba fazendo uma confusão mental muito grande na nossa cabeça, sabia?
Então, Eu tava pegando um ranço tão grande do gráfico de 1 minuto e agora eu tô amando ele. Como que faz? Se tá operando bem, é o que importa. então, galera, não, mas não, é automático, galera, é automático, não tem mistério. Não vamos, eu acho que o que está causando confusão em muita gente é esse choke da correção. Então, isolem esse cara, usam ele como uma liquidez e vamos marcar só o choke, o que é o necessário para nós, né? É da Que é reversão. o de reversão, tá? Vamos marcar só o de reversão. A gente marca isso aqui como uma quebra, né? Quebrou a estrutura, a gente sabe que o choke que a gente precisa perder é esse aqui. Não vamos mais marcar esse choke aqui, ó. Vamos usar ele como uma liquidez, que para nós vai ficar melhor, que aí não vai perder esse movimento aqui. Se tu marca esse choke, tu já vai querer vender, né? Vai marcar o choke aqui, aí o Márcio maluco vai lá e faz isso aqui, e aí já bota uma ordem aqui para venda e acaba sendo estopado. Beleza, galera? Perfeito. Perfeito. Esse choke aí é o da Show de bola. confusão. É o choke da confusão. Isolem o choke da confusão. Choke da liquidez. Galera, ficou alguma dúvida? Ficou bem mais claro agora, né? Pô, ficou legal pra caramba. Vou só remover os meus chokes todos aqui das zonas de liquidez. Tirar eles tudo do meio do gráfico aqui e deixar só mais estranho. Onde está tendo reversão. Isso aí. Bom, meus amigos, se não Top, ficou mano. dúvida, uma boa noite para vocês, então. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, Márcio. Valeu. Boa noite. Ótima aula aí. Um abraço. Sensacional. Valeu. Valeu. Até amanhã. Boas noite. Até amanhã, galera. Boa noite. É.